Boa tarde. Né? Eu tô usando o microfone porque essa apresentação está sendo transmitida. Né? Transmitida para a Fisiofone TO. Boa tarde quem está assistindo também à distância. E essa atividade faz parte, então, do nosso programa Profissão Docente. A gente agradece a presença de todos. O número de participantes está aumentando. Nós mudamos agora para um anfiteatro, porque aquela sala menor estava ficando lotada. E essa apresentação de hoje é um pouco a continuação da última apresentação que a Patrícia Tempsky fez, que foi uma apresentação sobre como dinamizar melhor as apresentações para grandes grupos de estudantes. Então, eu vou mais ou menos continuar ou reforçar algumas das afirmações que ela fez, inclusive porque, depois daquela aula, houve muita polêmica, muitas pessoas perguntaram, as pessoas continuaram participando intensamente. E esse nome talvez não seja o melhor, mas, na verdade, a gente está... por trás está a discussão de ensino para grupos maiores e ensino para grupos menores. Né? É claro que essa aula é uma introdução, e depois o grupo do CEDEM, que está responsável pelo profissão docente, está organizando oficinas específicas para treinamento em técnicas específicas. Aprendizado baseado em equipe, o Team-Based Learning, aprendizado baseado em discussão entre os pares e assim por diante. Claro que esse treinamento não dá para fazer num anfiteatro ou numa conferência. Né? Nós estamos voltando, a Patrícia e eu, do Congresso Europeu de Educação Médica, que foi, felizmente, em Helsinki. Né? E eu convido todos que puderem para ir ao próximo congresso, que vai ser na Suíça, em Berna. Né? A Associação Europeia de Educação Médica organiza um congresso por ano. Né? E são congressos que não são tão lotados como os congressos de radiologia, de psiquiatria, de cardiologia, que tem 15, 20, 30 mil pessoas. É um congresso que está crescendo, mas tem 3, 4 mil pessoas. As pessoas que pesquisam educação médica no mundo, elas são muito menos numerosas do que as pessoas das diferentes especialidades. Mas é um momento importante da gente ver o que está acontecendo no mundo, né? E realmente a gente gostaria e a gente quer incentivar que mais pessoas que estão envolvidas com o ensino de graduação, né, participem dessas atividades. Né? Nós vamos fazer uma atividade no futuro, para quem quiser, contando o que houve realmente de novidade nos últimos anos na educação médica. Mas eu retomo, né, um pedaço de uma apresentação que a gente já fez aqui no programa Profissão Docente, que é a partir de uma aula que foi dada justamente no Congresso da Associação Europeia de Educação Médica, em 2013. Não sei se alguém aqui já assistiu alguma apresentação dessa ou conhece esses diapositivos. Eles foram cedidos pelo professor Van der Vleuten, que é um professor importante, ele já foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht, na Holanda, que é uma das mecas da inovação em educação médica. E a conferência dele teve esse título provocativo. Se a gente levasse a sério as evidências, o que aconteceria com os nossos programas? E, na verdade, a linha condutora da apresentação dele foi de que a gente faz muito do que a gente faz é a partir de impressões, de opiniões, de experiências localizadas, e a gente não leva em conta o que existe de evidências na área educacional, em especial na área de educação médica. Né? E depois ele escreveu um artigo, que eu recomendo que todos leiam, que é que detalha um pouco mais a apresentação dele. O que aconteceria com a educação se nós levássemos as evidências educacionais a sério. E ele mostrou, esse diapositivo que a Patrícia mostrou na última aula, que é de um trabalho do Eric Mazur. O Eric Mazur é um professor de física da Harvard, que trabalha muito com educação na área da física. E é um registro eletroencefalográfico de um estudante numa conferência, quer dizer, no que a gente chama de aula teórica,
que eles chamam de lecture, numa lecture, né? E em uma série de outras atividades em que a atividade elétrica cerebral é muito maior e é só semelhante a assistir TV, né? Ele está numa aula em que ele está parado ouvindo o professor falar. Só que o van der Vleuten mostrou também essa pirâmide que eu, honestamente, já reproduzi em muitas apresentações que eu fiz, não é? E que ele apresentou essa pirâmide, que chama a pirâmide do aprendizado, não é? E que é atribuída a esse laboratório de pesquisa americano, não é? E que coloca uma hierarquia na retenção do conhecimento entre várias atividades, a conferência, a leitura, o audiovisual, que seria mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, depois a demonstração, a discussão em grupo, aprender fazendo e ensinar outros, que seriam as duas que dão maior retenção. E o próprio professor van der Vleuten, como eu disse, um dos grandes nomes da educação médica, apresentou essa pirâmide defendendo o seu conteúdo. Agora, nesse mês, né, eu resolvi estudar um pouco melhor essa pirâmide do aprendizado, né? Se vocês entrarem na internet e digitarem Learning Pyramid, aparecem 51 milhões de entradas. E existem dezenas de pirâmides. E se vocês olharem a porcentagem de retenção que existe em cada uma delas, ela está totalmente diferente. Cada uma escreveu, cada pessoa que fez isso escreveu, talvez da própria cabeça, né? E eu acreditei nessa pirâmide. Talvez porque ela fosse muito de acordo com aquilo que eu penso de educação, que aprender fazendo é a forma importante de retenção. Isso a gente sabe, existem muitas evidências disso. Por isso que o internato e a residência médica são realmente a forma de treinamento mais eficaz, não é? Que uma apresentação passiva leva a uma retenção menor de conhecimento, e uma coisa que eu gosto, que é a ideia de que quando você ensina para alguém, você aprende mais. Só que vejam algumas coisas dessa pirâmide. Leitura, 10%. A gente se atualiza lendo. Eu não acredito, Roberto, que quando você lê um artigo, você só retém 10% do que você leu. Então, provavelmente, o mundo é muito mais complexo. Depende do professor, do aluno, do contexto, da motivação, do conhecimento prévio, né? E aí surgiu, a gente achou alguns artigos, inclusive esse de um grupo norueguês, dizendo que a pirâmide do aprendizado é um mito, ela não é verdadeira. Eles escreveram até para esse laboratório uma carta, um e-mail, e perguntando onde estavam os dados que suportavam essas porcentagens. E a resposta do grupo foi que essa pirâmide era tão antiga, porque ela é da época da Segunda Guerra Mundial, que os dados foram perdidos e não publicados. Então, eu tenho que me retratar publicamente, inicialmente, que a gente usa uma pirâmide do aprendizado que ela não é baseada em evidências. É claro que alguns dos pedaços são, mas as porcentagens, provavelmente, elas variam muito. Não dá para a gente considerar que existe essa hierarquia rígida, não é? E que o aprendizado é muito mais complexo do que simplesmente dessa forma. Então, eu anuncio a todos que nós do Núcleo de Desenvolvimento Docente vamos parar de usar a pirâmide do aprendizado, porque a gente descobriu que não existe nenhuma evidência hard, né, que sustente essa hierarquia. O que existe de evidência, é claro, é que as atividades mais ativas elas levam a uma retenção maior do que as atividades mais passivas. E que o aprender fazendo é melhor do que sentar e ouvir. Agora, existe uma série de outros determinantes que vão fazer com que essas porcentagens de retenção tenham um intervalo de confiança muito grande, né? Uma variabilidade muito grande, né? Então, essa é a primeira consideração. Mas, fazendo esse parênteses, né, tanto na apresentação como no trabalho do professor van der Vleuten,
ele resume o que existe de mais evidência na formação de um profissional da área de saúde. O que existe mais certeza? E são coisas gerais. Uma é que a avaliação é fundamental e que fazer avaliação combinando conhecimentos, habilidades e atitudes, não é? Quer dizer, uma avaliação coerente com os objetivos educacionais, é um instrumento extremamente poderoso de aprendizado, principalmente quando existe feedback, quando existe devolutiva das apresentações, né? O ensino em grupos pequenos, ou pequenos grupos, como a gente gosta de dizer, né, também é uma estratégia poderosa de aprendizado, principalmente quando os aprendizes são incentivados a trabalhar em grupo, a fazer alguma atividade coletiva. Sistemas de tutoria, de coaching ou de mentorship. Muitas evidências de eficácia importante. Ensino de competências gerais e não de conhecimentos pontuais. E, finalmente, o aprendizado no trabalho. Isso é claro que existe muita evidência de que isso faz diferença. Mas onde que a gente pode tirar algumas evidências? E eu trouxe alguns dados para a nossa reflexão. Esse, provavelmente, é o melhor trabalho já publicado, comparando ensino passivo, aulas teóricas, lectures, com métodos mais ativos de ensino-aprendizagem. Ele saiu no Proceedings of the National Academy of Sciences, e ele é uma meta-análise, feito por um grupo da Califórnia, e ele é uma meta-análise de 225 estudos que compararam notas de alunos em disciplinas de colleges, mas da área tecnológica. Então, estudantes universitários, eles selecionaram trabalhos publicados com estudantes universitários da área de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática, que eles chamam de STEAM nos Estados Unidos, da área tecnológica. E eles compararam estudos, só usaram estudos em que havia comparação entre ensino tradicional baseado em aulas teóricas com métodos mais ativos de ensino-aprendizagem. É claro que cada um desses trabalhos foi muito variado. Às vezes eram cursos baseados quase exclusivamente em aprendizado ativo, às vezes eram cursos em que havia algumas atividades de aprendizado ativo, né? E aqui é o resultado desse estudo. São os dois gráficos principais desse paper, né? Aqui eles colocaram a porcentagem de estudantes que foram reprovados nos exames ao final desses cursos, né? Então, aqui é a porcentagem de reprovação quando houve o método ativo em comparação ao ensino baseado em aulas teóricas. Então, a porcentagem de reprovação diminuiu muito no grupo com ensino ativo. Está vendo? Houve uma média menor em torno de 12%, e aqui é o gráfico dos estudos que deram diferença de 30, de 40, de 50 ou menos 10. E aqui também é um outro jeito de comparar a porcentagem dos estudantes que foram reprovados, a porcentagem nos grupos de ensino ativo, a porcentagem nos grupos baseados em aula teórica. Então, esse estudo ele mostrou uma coisa interessante, não é? Que, na verdade, não é um estudo de satisfação, é um estudo de desempenho. Marisa? Não, porque é uma revisão sistemática. Então, no estudo foi uma prova escrita, foram estudos que eles juntaram mais de 220 estudos, avaliação heterogênea, tem todos esses problemas desses estudos, né? E as evidências na área educacional, realmente, elas são menos fortes do que em outras áreas, né? Então, esse é o primeiro artigo que eu queria trazer, né? Ele está sendo muito citado, porque ele mostrou diferença de desempenho, não só diferença de satisfação, né? Agora, depois que a Patrícia fez a conferência dela, na mesma semana, no dia seguinte, saiu o New England. E o New England saiu um comentário,
não é? Que, para nossa felicidade, não é? Os autores falam exatamente o que a Patrícia falou naquela conferência, né? O título é provocativo, como todos esses trabalhos do New England, dizendo adeus às conferências nos cursos de medicina. E ele é escrito por 2 professores da Harvard Medical School. Por coincidência, o Richard Schwartzstein, eu trabalhei com ele quando eu morei em Boston. Ele era médico do serviço de pneumologia do Beth Israel Hospital. Né? Naquela época ele não era uma pessoa extremamente interessada em ensino, pelo que eu lembro, mas faz muito tempo. Né? E agora ele tem muitos trabalhos bem interessantes sobre ensino de medicina. Mas o que eles falam nesse artigo, basicamente? Que eu recomendo que todos leiam, é muito interessante, tem umas referências também bem provocativas. Eles começam citando a propaganda do novo currículo da Faculdade de Medicina da Universidade de Vermont. E a propaganda é: Become a doctor, no lectures required. Então, eles começam discutindo isso, falam, será que acabaram as conferências? E aí os argumentos são esses. Né? Um assunto que a gente tem muito discutido aqui na nossa faculdade também, que é a presença da tecnologia que permite rápido acesso à informação. E permite, ou permitiria, que os educadores se concentrem em ajudar o aprendizado dos estudantes e não em apenas transmitir o conhecimento, porque ele já está acessível, ou facilmente acessível. Ele cita alguns artigos sobre uma teoria da carga cognitiva, cognitive load, que são artigos que mostram ou que sugerem que o cérebro humano é limitado na quantidade de informação que ele consegue processar por unidade de tempo. Então, que transmitir um monte de informações ao mesmo tempo teria uma limitação no receptor, que não consegue assimilar todas essas informações. E um outro aspecto importante que eles levantam é que, a partir dessa visão, a acreditação dos cursos de medicina americanos pelo Liaison Committee, que é a instituição americana que faz a acreditação dos cursos de medicina. O Liaison Committee é uma organização não governamental que é organizada paritariamente entre a American Medical Association e a American Association of Medical Colleges. Então, é a instituição responsável pelo exercício profissional e a instituição responsável pela formação. Eles passaram a considerar, para a acreditação, haver predomínio de métodos ativos de ensino-aprendizagem. E aqui no Brasil, o sistema de acreditação, que começou há 3 anos, que é o SAEME, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que foi criado mais ou menos espelhado no Liaison Committee, ele é financiado pelo Conselho Federal de Medicina e é uma parceria com a ABEM. Então, a instituição que regula o exercício profissional e a instituição ligada às escolas médicas. Também tem esse foco. Então, tanto o Liaison Committee como o SAEME, eles estão incentivando as instituições a usarem predominantemente métodos ativos de ensino-aprendizagem, né? E é óbvio que a nossa instituição está nesse caminho com a nossa reforma curricular e todas as iniciativas de integração curricular e de desenvolvimento docente, né? Nós estamos andando até que rapidamente nessa direção. Né? Mas a conclusão dos 2 autores é que a conferência, entendida como um professor falando a um grupo grande de alunos sem interação, está realmente morta. Mas as atividades em grupos grandes, se houver presença de interação entre o professor e os alunos, continua e continuará como uma forma importante de aprendizado. Então, a questão é como transformar uma sala de aula com muitos alunos numa atividade que seja mais interativa. E eu acho que esse que é o grande desafio. E a conclusão deles, com a qual nós concordamos, né, de que não existe, ou não deve existir, ou não existe demonstração de superioridade de um método sobre o outro. Tanto que os currículos, inclusive nos últimos congressos da Associação Europeia de Educação Médica, muito se falou nisso,
que os currículos, o ideal seria que os currículos fossem blended, que eles fossem com vários métodos, que o aluno tivesse exposto a várias técnicas, né? Tanto que houve até uma discussão a respeito da morte do PBL, se o PBL estaria morto ou não, né? E a discussão é que o aprendizado baseado em problemas é uma estratégia muito boa, né, de aprendizado em grupos pequenos, mas que é uma das estratégias que num currículo tem que ser integrada a múltiplas estratégias que estimulem a participação dos estudantes. Mas a gente já sabe que, e eu acho que ninguém aqui vai ter dúvida, de que o ensino com grupos menores é muito efetivo. O nosso desafio é como fazer com que o ensino para um grupo grande também seja mais efetivo. Não é que ele não é efetivo, mas como ele vai ser mais efetivo. Então, essa que é a nossa discussão. E aí eu recupero duas partes da apresentação anterior para a gente prosseguir a nossa discussão, né? A primeira, né, é a chamada regra dos 20 minutos, né? Que seria o seguinte: se a gente leva em conta essa teoria da carga cognitiva, que haveria um momento em que seria importante você quebrar, você mudar, você abrir para perguntas, você fazer um intervalo para que as pessoas recuperassem a sua capacidade de atenção. Então, algumas sugestões, né? Introduza perguntas ou testes durante a aula, dê tempo para discussão em duplas ou quadras, solicite uma síntese, mude a estratégia, mostre um caso clínico, oriente um exercício de aplicação do conhecimento, conte uma história real. Então, a questão não é abandonar a apresentação para um grupo grande, mas é procurar algum tipo de interação, algum tipo de quebra que faça as pessoas retomarem a atenção, né? Então, Marisa, eu ia justamente dar a palavra para você. O que eu tinha para falar, eu já falei e todo mundo já falou. Alguém tem alguma dúvida ou quer sugerir? Eu ia brincar com isso, mas ela estragou minha brincadeira, minha piada. Eu estava ficando incomodada também com isso. E eu ia dizer assim, puxa, a gente está falando tanto que tem que ser uma aula de interação, que não pode ser um professor falando para os alunos no anfiteatro, e é exatamente o que Milton está fazendo, né? Eu pensei. Aí eu ia provocá-lo e dizer assim, mas Milton, há um lugar onde isso deve acontecer. O que não deve é que sejam só assim as nossas aulas, uma após a outra. Mas os estudiosos dizem que quando eu tenho um número grande de pessoas, alunos, muita experiência em um determinado assunto e pouco tempo, conferência ainda é um método aceitável. O que a gente não pode é viver só dela, que isso é muito desmotivador para o ensino. Então, no caso, a gente tenta nessas atividades do profissão docente trazer uma síntese no horário de almoço de vocês. Então, é isso que acho que fica essa lógica, mas a gente tem que inovar mesmo, Milton, senão vão dizer que a gente está reproduzindo isso, hein? Eu vou oferecer para a Marisa, então, um biscoito, cumprimentando ela por ter aproveitado, estar acompanhando bem a apresentação. Roberto. Você, depois desses 20 minutos, você vai detalhar esses itens que você colocou aí, porque eu tenho uma sugestão, na verdade, é até uma pergunta, porque se alguém já faz. Essa tal de pergunta, o teste durante a aula, a gente já fez. É um pouco complicado porque depende muito das pessoas, dos alunos se manifestarem. Tem muito aquela coisa de timidez, tem os mais, né, aqueles que são mais extrovertidos, aqueles que são mais retraídos. E uma das coisas que a gente pensou em fazer é aquela história do instant poll, né, que é você distribui o aparelhinho e cada um vota nas alternativas que aparecem na tela, faz uma estatística na hora, etc. Isso é caro, né? Mas agora tem essa coisa do Instant Poll com o Google, que usa o celular. Todo mundo tem celular, todo mundo tem smartphone. Você entra a Giovana deve saber disso melhor que eu, né? Você entra numa URL lá, que é GG, qualquer coisa,
e aparecem os testes e é interativo isso. Instantaneamente você tem o gráfico, etc. A gente já pode usar isso, já pode usar semana que vem, se for o caso, já está disponível? A resposta é sim. Existe um monte de sistemas assim. Nós temos usado um outro que é o Mentimeter, mas também... Se vocês têm interesse, vocês teriam interesse disso? Então, já sugiro que a nossa próxima atividade seja uma oficina de como usar. Ah, pronto, está correndo uma lista de temas. A gente já apresenta isso como a próxima atividade. Ele chama Mentimeter. Se houver tempo, eu até posso mostrar na aula. O que você precisa só, tanto esse como o outro, é você ter certeza que tem uma boa conectividade na sala. Porque senão trava e os alunos começam a ficar bravos. Mas o Roberto tem toda a razão. Porque uma classe tímida, você começa a fazer perguntas, às vezes até você quebra a sequência. Mas se você faz um sistema de votação, todos participam. E pode ser um jeito de quebrar, de fazer aquela quebra, e também é um jeito interessante de você ter um feedback se eles estão acompanhando o que você está falando, se eles estão entendendo o que você está dizendo. Essa é uma estratégia. Existem muitas, mas essa é uma estratégia. A gente podia também, Patrícia, fazer um levantamento das estratégias que as pessoas têm usado e fazer uma lista de estratégias possíveis com a experiência que as pessoas têm, né? Aqui, tá bom. E aqui, essa regra dos 20 minutos, ela vem a partir de vários estudos, mas atividades que exijam participação são mais facilmente assimiladas. Conteúdos contextualizados geram memória de longo prazo. Memorização passiva gera memória de curto prazo. E atividades mais complexas, elas alteram a plasticidade cerebral. Existe uma coisa interessante que é importante assim, para os nossos alunos que são privados cronicamente do sono. Eu já fiz uma vez, a gente já fez uma apresentação mostrando que o nosso estudo, que a gente fez com 22 cursos de medicina, mais de 50% dos alunos de medicina, eles tinham índice score de sonolência diurna acima do normal, quer dizer, com sonolência leve ou grave, leve, moderada ou grave, não é? Que grande parte dessa neuroplasticidade acontece durante o sono. Então, se as pessoas não dormem direito, não é? A memória, a memorização do que aconteceu, ela fica mais prejudicada, né? E eu tirei esse dado desse autor, que ele sintetiza muito isso, não é? Uma aula de 60 minutos. O curioso é que a gente não encontra nenhum estudo com aulas com mais de 60 minutos, porque as pessoas não dão aulas com mais de 60 minutos. Então, os estudos vão até 45, 60 minutos. Então, o que vai acontecer depois, na segunda hora, eu não sei, né? Mas é a ideia de que quando o desempenho ele começa a cair, se você dá um intervalo ou dá ou quebra a atividade, você recupera a atenção. E você pode ir fazendo isso, não é? Você fazendo essas paradas, não é? Agora, como fazer a interação em grupos grandes? Existe um monte de estratégias, né? E eu acho que talvez uma possibilidade nossa mesmo é a gente fazer um banco de estratégias com as pessoas que usam e que colocam o pró e o contra da experiência que elas têm, não é? Para a gente usar a experiência das pessoas e os outros não terem que reinventar a roda, né? O ideal seria isso, é difícil para nós, mas a gente não usar a mesma estratégia ou a mesma piada, por exemplo, toda a aula, né? Voltando ao van der Vleuten, existem muitas evidências mostrando que a aprendizagem colaborativa é muito mais afetiva do que aprender sozinho. Nós temos uma limitação aqui na nossa instituição, que é o anfiteatro com cadeiras fixas. Isso dificulta várias interações, né? Nós temos nesse prédio só uma sala em que dá para colocar a turma inteira num ambiente em que as cadeiras podem ser mudadas, que é o anfiteatro da medicina preventiva.
mas o professor Zé Ricardo vai dizer para a gente que ele já é super utilizado, né? Dificilmente, porque todo mundo pede, não é? E nós temos agora 3 salas que são no Instituto de Radiologia, que existe uma certa prioridade para a graduação. Para atividades de ensino de graduação, a gente consegue reserva. Não é? São 3 salas que cabem 100 pessoas cada uma e permitem também que as cadeiras sejam modificadas. Ou, às vezes, a gente tem que usar 2 anfiteatros ao mesmo tempo, né, para fazer uma atividade mais interativa, mas não é muito confortável. Então, os desenhos de salas de aula ou de centros de ensino atualmente, eles privilegiam salas onde é possível colocar mesas, colocar cadeiras e assim por diante, para permitir algumas atividades interativas. Então, lembrar que existem várias, e nós vamos fazer oficinas para quem quiser. Team-Based Learning, aprendizado baseada em equipes. Existem pessoas aqui na instituição que já estão fazendo. Flipped Classroom, várias pessoas já estão fazendo. Não é? O conjunto de cardiologia, por exemplo, do 2º ano, é praticamente só Flipped Classroom. A tradução de Flipped Classroom é sala de aula invertida. Né? Na verdade, é uma coisa muito simples. É a sala de aula ser em casa e o homework, o exercício, ser na sala de aula. Por isso que é invertida. E, na verdade, na forma inicial do Flipped Classroom, claro que existem N adaptações, como existem N adaptações do TBL, cada um vai adaptando de acordo com a infraestrutura que tem, com o objetivo que tem, com a experiência que tem. Não é? No desenho inicial da Flipped Classroom, as aulas são gravadas, elas não passam de 20 minutos para respeitar essa regra dos 20 minutos, e o estudante pode ver quantas vezes quiser essa aula, a hora que quiser. E depois, quando ele vem para a sala de aula, ele tem que ter visto a aula, e depois existe uma atividade interativa, discussão, exercícios na sala de aula. Mas existem muitas variações sobre esse tema. No Team-Based Learning clássico também, eu acho que muitos já conhecem, não é? O aluno tem que ler um texto, não é? Ele pode ter que ler em casa ou na própria sala de aula. Depois ele lê um texto, ele faz uma prova individual. Depois ele se reúne em grupo e resolve a prova em grupo. E depois o professor resolve essa prova e dá a sua aula ao final da atividade. Então, ele dá a sua aula ao final da atividade. Quando o aluno já leu, já fez uma prova, já discutiu em grupo, já tem dúvidas. Né? Ele foi criado por um professor de anatomia. Como que ele chama mesmo? Larry Michelson. É o Larry Michelson. Ele é da Universidade de Oklahoma. E o Flipped Classroom tem vários pais que reivindicam, mas quem está divulgando é o Salman Khan. O Eric Mazur, da Harvard, o Salman Khan, que todo mundo conhece, da Khan Academy, do ensino fundamental e médio. Né? Interação entre pares, são várias formas em que a gente faz os alunos discutirem ou resolverem um problema, e solução de casos mais complexos. São alguns dos exemplos. Só que... Oi? Você não aprendeu bioquímica desse jeito? Aquele negócio que você recebia umas questões orientadoras, você pegava o livro e depois você fazia a provinha e depois o professor dava aula? Você deve ter aprendido. Quem fez curso experimental de medicina aqui? Eu não aprendi, infelizmente, porque eu fiz o curso tradicional de medicina. Era um ensino de bioquímica. Mas depois, quando teve o curso fundido, esse curso foi mantido por bastante tempo por um grupo de professores de bioquímica que hoje não dá aula para os nossos alunos, dá aula em outras áreas. Né? Eu estava aqui falando com a professora Bia que eu tenho um certo questionamento até que ponto esses métodos que foram elaborados por universidades norte-americanas ou europeias para uma cultura mais local deles, às vezes não conseguem ser transferidos totalmente para o nosso meio cultural de interação, de relacionamento interpessoal. Até que ponto assim, há métodos que foram genuinamente usados aqui no Brasil e desenvolvidos aqui no Brasil que facilitariam essa barreira cultural?
Eu tenho um contador de passos aqui, está aumentando a minha... Sinal de interação, né? Eu acho que a resposta é que todos esses métodos não são simplesmente reproduzidos, eles são adaptáveis. Em todos os estudos que a gente vê, inclusive fala a adaptação do método à cultura local, porque são diferentes os contextos. Tem uma coisa super interessante que as pessoas vêm discutindo sobre essas adaptações e sobre você usar ou não estudos com controle na educação médica ou você usar estudos randomizados, porque já se observou que o contexto é tão importante, seria um viés tão importante que fica difícil. Foi a pergunta que vocês fizeram quando o Milton mostrou, mas como é que eram as avaliações? Como é que eu posso dizer que eles reprovaram só pelo método, né? Então, isso é uma observação que até os pesquisadores da educação médica já vêm trazendo isso, tem que ter o contexto. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para você, Ahmed, é que existem outras áreas que apesar de que a gente não tem a tradição de publicar a nossa experiência, que eu sinto que a gente está muito avançado, muito mais avançado em relação a outros países, que é no ensino clínico, em grupos pequenos, tendo o paciente no centro. A gente tem muita experiência disso, e quando a gente vê outros países, né, os alunos estão cada vez mais distantes do paciente. Então, existem comparações que nos favorecem também, muito. Né? Eu lembro das vindas do professor Thomas Mack aqui para o Brasil. O professor Thomas, eu não sei se ele aposentou já, Roberto, ou não? Da CUNE? Em outros lugares, Porque o professor Thomas Mack, ele era um jovem professor de fisiologia aqui da nossa instituição, e no golpe de 64 ele teve que se exilar nos Estados Unidos, e ele fez uma carreira brilhante como pesquisador do peptídeo atrial natriurético. Ele é um fisiologista renal de renome internacional. E ele se dedicou muito ao ensino médico, tanto que ele se tornou coordenador do ensino básico da Faculdade de Medicina da Cornell. E ele veio várias vezes ao Brasil e vinha conversar com a gente. E uma coisa que ele dizia é isso: não abandonem o ensino clínico. Vocês são melhores do que nós nisso. Quer dizer, ensino clínico com o paciente, poucos alunos e um professor tendo o paciente no centro. Então, existem métodos iterativos que a gente tem muita experiência. Quer dizer, é uma questão da gente trazer coisas para aperfeiçoar o que a gente já faz. Mas as pessoas adaptam mesmo. Existem muitas adaptações. Né? No TBL, por exemplo, tem gente que já inventou de fazer os testes para os alunos com várias respostas corretas, para deixar os alunos meio pensarem mais, não ter uma resposta correta. Então, existem várias adaptações aí que... Mas o grande problema, e aqui eu estou finalizando, é como que a gente mede o que a gente está fazendo. E aí é uma coisa muito difícil, e a gente tem que ter essa visão crítica. Né? Quanto mais a gente está estudando isso, mais nós estamos ficando humildes em defender, em ter medo de defender intensamente um determinado método. Porque como é que a gente mede? Como é que a gente mostra que uma determinada estratégia ela é mais eficaz que outra? Né? E aqui eu trouxe um modelo que é bem interessante, que é o modelo de Kirkpatrick, que vem do mundo empresarial. Né? O modelo de Kirkpatrick, ele diz que... esse é o Kirkpatrick, ele tá velhinho, mas ele é um consultor agora de economia americano. E ele definiu uma sequência de quatro passos para avaliar um programa educacional. Então, eu trouxe até aqui, do jeito que está escrito no site dele. Então, o nível 1 é a avaliação de reação. É se os participantes do programa educacional gostaram, a satisfação das pessoas. Mas ele é o nível 1 de Kirkpatrick. É o nível mais básico e é o nível mais fácil de fazer. Né? É claro que isso é importante. Né? A Maria Montessori, que era pediatra, né? Que era um dos grandes nomes da educação infantil, ela dizia que o melhor jeito de ver uma estratégia educacional era a satisfação do aprendiz. Né? E existe uma relação, mas é o nível menos elaborado de avaliação. O segundo nível de avaliação é o aprendizado. É se o participante adquiriu aquele conhecimento que era o nosso objetivo. E o Kirkpatrick aqui já colocou de uma forma mais moderna. Se ele adquiriu o conhecimento
as habilidades e as atitudes a partir, que eram esperadas para ele, a partir da participação nesse evento educacional. Só que o terceiro é o comportamento. É se os participantes, após o treinamento, eles estão aplicando o que eles aprenderam no seu trabalho, né? E o nível mais difícil, porque essas avaliações vão ficando mais complexas, o nível mais difícil é se existem resultados, quer dizer, se aquilo que ele aprendeu está modificando o meio ambiente. Quer dizer, se o aluno de medicina, ou de fisioterapia, ou de enfermagem, se ele gostou do curso, se ele aprendeu o que ele tinha que aprender, se aquilo ele incorporou na prática dele, e finalmente se a atuação dele pode ser detectada por quem está em volta, por uma atuação que melhorou a qualidade do serviço, né? Se a gente pensar no mundo empresarial, poderia ser um curso para reciclagem numa indústria. Se a pessoa fez o curso e aprendeu, se ela gostou, depois se ela aprendeu, depois se ela saiu e começou o comportamento dela mudou, e depois se a indústria ficou com mais, reciclou mais. Quer dizer, foi o final do modelo de Kirkpatrick. É mais difícil isso, mas é um desafio para a gente, porque a gente precisa realmente avaliar mais, não é, o que a gente está fazendo. E eu vou dar um exemplo. A gente tem muita tradição no nível 1 de Kirkpatrick. Eu estou mostrando aqui a avaliação do nosso curso de Clínica Médica do 4º ano, que a gente avalia, que é um curso muito bem avaliado para os alunos e que os alunos gostam muito, né? Então, a gente pergunta se o curso atendeu às suas expectativas, se você sente segurança para iniciar a abordagem de um paciente, e esse foi o resultado do primeiro semestre de 2007. A maior parte dos alunos saiu muito satisfeito com o curso. A gente tem até uma avaliação histórica, veja, muitos métodos mudaram, mas a gente tem uma avaliação de 30 anos do curso de Clínica Médica do 4º ano. Acreditem se quiserem, né? Com a mesma pergunta, você sente seguro para iniciar o atendimento de um paciente? E a gente vai, cada semestre a gente avalia, mostra para os professores, rediscute, né? E até a satisfação do aluno até é relativamente sensível para algumas coisas. Essa queda absurda da satisfação, da segurança, coincidiu com uma greve do Hospital das Clínicas, em que o curso foi bem teórico e houve muito poucos pacientes, e a segurança dos alunos. Então a avaliação por parte dos alunos é um dado a ser levado a sério, principalmente quando existem avaliadores que são interessados, são inteligentes, né? A gente também pode avaliar cada disciplina que faz parte do curso e tudo. Mas isso é o nível 1 de Kirkpatrick. O nível 2 é se eles aprenderam, né? E porque, teoricamente, a gente pode ter um professor muito chato, que os alunos não gostam, e que eles aprendem muito. Mas essa relação é difícil de ser observada, né? E aqui eu trago, para fazer uma quebrada 20 minutos depois, né? Dizer que o Cebolinha sabe isso, né? Essa é uma tirinha famosa do Maurício de Souza, que mostra assim, para quem não tá enxergando, o Cebolinha chega para o Cascão e fala: Cascão, ensinei o Floquinho a assobiar. Assobia, Floquinho. Nada acontece. Aí ele fala: eu disse que havia ensinado, não disse que ele havia aprendido. Então, é o nível 2 de Kirkpatrick. Ele tem que aprender, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos muito engatinhando no nível 3 e no nível 4, né? E que a gente precisava pensar um pouco melhor. Claro que avaliações práticas, tipo OSCE, podem bater mais ou menos com o nível 3, né? Mas muitas vezes estão no nível 2 ainda, porque nós estamos vendo se ele adquiriu habilidades e atitudes, mas ainda se ele adquiriu. Não se ele está fazendo, que a gente tem que observar na vida real, e se o que ele está fazendo está sendo percebido pelos seus pacientes, por exemplo, que seria o nível 4. Se os pacientes estão percebendo que a atuação dele está sendo diferente. Mas é um desafio que a gente tem. Então, não só da gente se aperfeiçoar nos métodos,
mas para além de convicções, a gente avaliar o que a gente está fazendo, né? Isso, finalmente, por que são muito difíceis estudos em educação médica? Existem vários motivos, mas um deles, né, é o chamado efeito Hawthorne, né? Se a gente avaliar o nosso currículo novo, ele sempre vai dar melhor do que o anterior. Por quê? Porque as pessoas se envolveram mais, elas se dedicaram mais, né? E elas estão sendo avaliadas, elas estão sendo observadas, né? O que é esse efeito Hawthorne? Eu tirei da Wikipedia a fotografia da cidade de Hawthorne. Nós estamos entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? E nessa fábrica da Western Electric foram feitas pesquisas sobre produtividade no trabalho, em especial sobre o efeito positivo da luz, da luminosidade sobre a produtividade de trabalhadores de uma fábrica de telefones. Então, quando aumentavam a luz, melhorava a produção. Quando pintavam as paredes de branco, melhorava a produção, né? E a conclusão é que a luz tinha um determinante, mas determinava, mas depois isso foi conhecido como o efeito Hawthorne, que era um efeito da pessoa estar sendo observada e também um efeito do cuidado. É um efeito do cuidado, das pessoas estarem se dedicando mais. Então, a principal definição é o efeito sobre os resultados de pesquisas se os sujeitos sabem que estão sendo observados. Isso é muito, muito estudado nos estudos de psicologia. Mas também, e é uma coisa relacionada com isso, a gente usa muitas vezes nos estudos educacionais como o efeito do envolvimento das pessoas no sucesso de uma estratégia educacional, né? E a gente precisa realmente sempre ter cuidado da gente estar desenvolvendo um projeto de pesquisa, não querendo provar uma convicção, né? E é muito difícil estabelecer a magnitude desse efeito, e existe uma revisão, para quem tiver curiosidade em se aprofundar, que saiu no Journal of Clinical Epidemiology sobre o efeito Hawthorne, que mostra assim, que é muito difícil dele ser medido, e muitas vezes ele é pequeno e muitas vezes ele é muito grande nesses estudos. Então, além de... eu acho que essa é a última mensagem, a ideia da gente, e o desafio para todos que estão aqui envolvidos com o aperfeiçoamento do curso de medicina, de como a gente consegue realmente medir o que a gente faz, né? E ao medir o que a gente faz, a gente transmitir para os outros as experiências que estão dando certo. Muito obrigado.